E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tinha prometido um vídeo sobre widgets e cá estamos. Primeiramente, para quem está iniciando no mundo de widgets, vai lá no meu blog que tem uma postagem específica com várias dicas, documentação, onde você ir para aprender. É o básico do básico para quem quer começar a mexer com widgets. Aqui neste vídeo eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa mais complexa que são as widgets de API, né? A gente desenvolver APIs próprias para consumir no Fluig. Por que isso daqui é um assunto tão pedido? Hoje, se eu faço uma página pública no Fluig, eu não consigo acessar um dataset. Porque todas as APIs, elas são privadas, eu só consigo acessar com usuário e senha, como autenticação ou AUF, alguma coisa do tipo. Coisa que na página pública eu não tenho. Então, como isso é um assunto meio delicado, porque o pessoal acaba colocando credenciais no código JavaScript que está no navegador, eu quero fazer uma sequência de vídeos sobre este assunto. Este primeiro vídeo eu vou falar um geralzão, ensinar o básico para a gente conseguir já consumir alguma coisa numa página pública. E depois vamos fazer alguns vídeos melhorando isso daí, colocando mais segurança em tudo. Então, vamos lá. Mas se as APIs são privadas, como que a gente consegue ler o dataset na página pública? Fazendo autenticação. O que eu mais vejo o pessoal compartilhando em alguns fóruns e outros documentos? Eles orientam a pessoa a vir no Fluig, criar um provider. Isso daqui é padrão, tá? Sempre que eu quiser fornecer acesso externo para alguém no meu Fluig, é assim que a gente faz, tá? Vou criar um provider, um código qualquer, a descrição, exemplo REST API. O resto aqui eu não preciso preencher, porque eu não vou fornecer essas URLs para alguém fazer a autenticação ALF, para solicitar a autenticação ALF, tá? Só para acessar. E agora eu venho aqui em Application, vou criar uma aplicação. Vamos criar um UUID só para ficar bonitinho. Então eu vou copiar esse UUID para ser a chave do consumer. A descrição aqui, mesma coisa. Exemplo, REST API, só para dizer que tem um secret. Com isso, eu criei uma aplicação. O que eu tenho que fazer agora? Criar um usuário aplicativo. Agora eu tenho um token de acesso e o segredo. Com isso, eu consigo fazer chamadas externas. Esse permite impersonalização para permitir que esse usuário faça login e execute ações como outro usuário. Vai ficar no registro que foi feito por ele, tá? Mas é como se fosse aquela ação feita pelo usuário específico. Fiz isso. Lá no painel de controle foi criado agora mais um usuário que eu já tinha feito um teste anterior, né? Então aqui, ó, exemplo REST API é o meu usuário. Eu posso colocar permissionamento nele, barrar, fazer um monte de coisa aqui. E agora, como que a gente faz um teste para ver se esse usuário está funcionando ou não? Aqui no Fluig, eu posso colocar API REST, ele me cai na documentação. Vamos aqui em Dataset, Dataset Handle. Vou fazer um tryout, quero consultar o colleague. Não vou colocar restrição de filtro, offset, nada, só quero trazer todo mundo. Execute, ó, trouxe todo mundo para mim. Ok. Isso daqui é quem eu tenho que chamar, é a URL. Vou copiar essa URL, vamos colar aqui no Postman. Se eu tentar dar um send, vai dar erro, não tem autorização. O que eu tenho que fazer aqui? Authorization. Vou dizer que é OAuth 1.0, que é como o Fluig funciona, tá bom? E agora eu vou copiar aquelas informações que eu tinha colocado no Fluig. As informações ficam no Application. Então, aqui no Application, o que eu preciso no Auth 1.1? O Consumer Key, que eu vou colar aqui. Consumer Secret, o Alt Tab aqui tá nervoso. O Access Token, que a gente vai pegar do usuário aplicativo. E o token secret, que a gente vai pegar também ali do usuário aplicativo. Fiz tudo isso daqui, se eu der um send agora, me retornou. Porque eu estou fazendo uma autenticação OAuth, né? Então toda requisição, eu estou mandando a assinatura OAuth na requisição. Isso daqui bate no Fluig, identifica quem eu sou e dá a permissão para executar. Então vocês viram como é fácil eu criar um usuário aplicativo para dar um acesso externo ao meu Fluig. E aí tá tudo bem, é uma coisa que a gente faz normalmente. O problema é que eu vejo muita gente compartilhando isso daí, falando assim, não, você quer acessar na página pública seu dataset?
pega suas credenciais, coloca ali no JavaScript, você vai baixar uma biblioteca chamada Crypto.js para fazer a criptografia ali, para fazer a assinatura e poder fazer a requisição ao ALF no Fluig. Qual que é o problema? Você está deixando todas essas credenciais num JavaScript que está sendo lido pelo navegador do usuário. Qualquer pessoa um pouquinho mais esperta sabe apertar um F12 ali, olhar o que está sendo carregado, ver as credenciais e conseguir acessar o seu Fluig com elas. Pior ainda que muita gente, quando explica para fazer esse usuário aplicativo e fazer essa forma de acesso, não fala que tem que se preocupar em colocar permissões específicas para esse usuário, né? Retirar muito acesso. E mesmo assim, muito dataset, qualquer um consegue acessar. Se eu não me engano, o dataset Colleague, qualquer usuário tem acesso. Como você vai bloquear ele de fazer essa leitura? Então a pessoa pegou a credencial na página JavaScript, acabou, ela vai ter acesso a muita coisa que não devia. Então, qual é o melhor jeito, na minha opinião, fazer uma aplicação proxy? Então, a minha página pública vai acessar outra aplicação. Essa aplicação tem as credenciais do Fluig, né, ao ALF. Ela vai fazer por background a chamada API do Fluig, pegar esse resultado e devolver para a página pública. Minha página pública não fica com nenhuma credencial visível, tudo é feito em back-end em alguma outra aplicação. E aí entram as widgets. Uma widget no Fluig é uma Web Application Java, tá? É um OR. A gente pode criar muita coisa em Java ali. É que o padrão da gente criar uma widget no Fluig é o quê? É um HTML, um JavaScript, um bloquinho de código ali que vai rodar no navegador do usuário. Mas o Fluig permite que a gente desenvolva realmente componente Java e insira lá dentro. Mas para isso a gente tem que saber um pouquinho de Java. E como que funciona essa arquitetura de API. A intenção desse vídeo é dar esse passo inicial. Vamos fazer a nossa primeira API pública, que não vai se preocupar com nenhuma regra de validação, nenhuma credencial, nada. É simplesmente uma widget que eu vou colocar no nosso Fluig e qualquer um vai conseguir acessar datasets por ali. Depois disso, no futuro, vamos trabalhar com essa questão de saber quem que está vindo, fazer alguma base, alguma coisa diferente, definir datasets específicos que a pessoa pode utilizar e por aí vai. Então, vamos um pouquinho para o código. E o que precisamos para fazer os componentes Java? Primeiramente, um JDK. Vocês podem baixar o da Oracle ou o OpenJDK, que é aberto. É indiferente, os dois vão funcionar muito bem. Além disso, nós temos que trabalhar com as dependências. Então, obrigatoriamente, temos que instalar o Maven. A instalação dele é muito simples. Basicamente, é só fazer um download e depois colocar ele numa pasta específica e colocar essa pasta no path do seu Windows. Bem tranquilo, qualquer um que mexe com desenvolvimento vai saber fazer. Qualquer coisa tem aqui a orientação de como funciona, mas, além disso, temos aqui a documentação da TOTOS ensinando como expor os dados em ambiente público. Porém, esse daqui é um pouquinho mais para frente, eu vou tratar no futuro, porque ele está ensinando como fazer o nosso componente, né, a nossa widget, criar automaticamente um usuário aplicativo. Então a gente não vai ter que ir lá no Fluig criar o usuário e colocar tudo na nossa app. Ele vai fazer tudo automático para a gente. Porém, muita coisa que eu vou fazer no Fluig, principalmente neste caso que eu estou mandando criar automaticamente o usuário, usando uma biblioteca do Fluig, me obriga a ter acesso ao repositório Nexus. O que são repositórios, tá? Tanto o Maven, ele é um gerenciador de dependências. Então, você vai indicar no seu pacote, ó, eu preciso da biblioteca Apache, eu preciso da biblioteca Fluig. O Maven vai verificar essa dependência e vai procurar o pacote no repositório Maven ou nesse repositório Lexus Fluig, no caso das bibliotecas Fluig. E o problema é que para acessar isso daqui, vocês precisam de um usuário e senha. Vocês podem pedir este usuário e senha num chamado a TOTOS ou procurar em algum fórum se alguém disponibilizou alguma coisa. Mas o ideal é vocês abrirem um chamado para TOTOS solicitando esse login. Neste primeiro vídeo, nós não vamos usar nenhuma dependência de biblioteca do Fluig. Então, a gente não precisa de acesso ao Nexus. Tudo que nós vamos precisar, eu vou colocar como constantes dentro do código e vamos fazer rodar. E como a gente cria uma widget Java, né, com o Maven? O Maven tem a opção de você criar um projeto com um arquétipo, você vai dar um monte de orientação para ele, ele cria para você. Depois você tem que adaptar para como o Fluig funciona. Então, por isso eu prefiro fazer o contrário. Eu crio uma widget do Fluig e depois eu adapto ela para o Maven. Vocês podem entrar no Eclipse, né, com o plugin Fluig Studio ou no Visual Studio Code usando a nossa extensão. Eu simplesmente vou criar uma nova widget. Vou criar aqui com o nome de Simple
REST Example. Aqui no caso, o meu Visual Studio criou já para mim todos os arquivos, né, da widget. Eu vou simplesmente abrir isso daqui no meu Explorer. Vou fazer um Ctrl X, porque eu não vou desenvolver dentro do Fluig, afinal eu vou fazer Java, tem que ser um pouquinho diferente as coisas. Vou colar aqui. Agora, no meu Studio Code, eu vou mandar abrir essa nova pasta e vamos começar a adaptação dela. Primeira coisa, eu não vou usar CSS, JavaScript, nada disso daqui. Então, tudo que está aqui nessa pasta Resources, eu vou jogar fora. Eu não vou jogar fora a pasta Resources, porque ela é meio que um padrão das widgets, né? Então, deixa aí. O que vamos ter que mudar aqui? O Web não vai mudar nada. O JBoss, isso aqui é interessante. Assim como eu já tinha explicado no vídeo sobre reaproveitamento de código usando widget, isso daqui vai indicar a primeira onde que está a nossa widget. Então eu vou acessar o nosso URL domain, né, que é o fluig barra simple-example barra o resto. Aqui está faltando um arquivo. Depois eu vou compartilhar com vocês em algum lugar no GitHub, alguma coisa, mas está faltando só o beans.xml. Ou temos ele aqui. O que está faltando agora de adaptação? Eu não vou usar esses arquivos de tradução, tá? Para mim é indiferente aqui. O view e o edit são irrelevantes, eu não vou utilizar também, mas eu não posso deletar, porque se eu deleto principalmente o view, dá problema na hora que eu exporto o widget para o Fluig, porque o Fluig está esperando um view.ftl. Então, deixe eles aí. O que eu preciso fazer aqui? No meu application.info, eu não preciso desses resources, nem locale o file. Eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, já vou orientar que não é um mobile app, já está aqui, e que não é uma widget UI, né? Ou seja, não é para o pessoal interagir com ela. Deixa falso nos dois. E o que mais que está faltando aqui? Por padrão, o Fluig ele tem uma variável aqui chamada simple.deploy e ela está setada como true. Como o Eclipse ele gera uma widget que não é Java, ou seja, não tem nada compilado ali, o simplesmente recebe que é um deploy simples, pega essa informação nessa widget e joga lá como componente. Aqui não, aqui a gente tem que dizer que não é um deploy simples. A gente quer que ele interprete o que está sendo enviado. Então tem que ser o simple deploy false. E agora, a última coisa. Não é o último não, vamos lá. Dentro do main aqui, a gente precisa criar uma pasta chamada Java, porque todo o código Java vai ficar aqui dentro. E agora sim, falta um arquivo, que é o arquivo que o Maven utiliza para saber o que são as dependências, o que é o meu projeto. O que é esse arquivo? O nome dele é pom.xml. Esse arquivo eu não vou explicar passo a passo agora o que é cada item. Eu só vou copiar e já mostro aqui para vocês o que a gente precisa. Então, o que temos aqui? Isso aqui é um padrão do Maven, tá? De gerenciamento de projetos do Java. Nós temos então o XML. Esse artefato é como é o nome do artefato da widget e o arquivo que vai ser gerado com este nome. Esse group ID, tudo no Java, a gente vai colocar dentro de um pacote. Normalmente no Java a gente convenciona com ponto nome da empresa, org.apache, com.fluig e por aí vai. Então sempre vai ser isso daqui. Isso determina a estrutura de pastas dentro da pasta Java. Estou indicando que vou fazer tudo em UTF-8. Padrão. Aqui são as dependências. Aqui que eu indico o que a minha widget precisa de pacote Javas para executar. Por padrão, eu sou obrigado a indicar o Java EE API, afinal é uma aplicação web Java. O Scope Provided indica para mim widget que lá no servidor já tem essa biblioteca, então não precisa compilar e colocar aqui dentro, porque eu vou conseguir pegar o que está lá no servidor. Tem bibliotecas que já existem no Fluig, mas que ainda assim eu preciso mandar inserir, porque no contexto que roda o widget, ela não tem acesso. Esse model version é padrão, a gente vai colocar isso daqui mesmo. Packaging, estou dizendo que isso daqui será compilado num arquivo .war. O nome do meu arquivo que vai ser gerado vai ser o nome do meu artefato. Isso daqui é um jeito de reaproveitar variáveis do próprio XML. E aqui são os plugins que esse projeto está usando. Também são padrões, eu vou deixar tudo isso daqui disponível no GitHub para vocês depois. O Clean Plugin, Resources Plugin, Surefire Plugin,
o Maven War Plugin, e essa parte aqui é importante demais. O que que eu estou dizendo? Estou dizendo para o Maven, né, para o compilador dele, que é para considerar que eu estou usando Java 11 como fonte e eu vou gerar um código para Java 11. Por quê? Pelo menos até o Fluig 1.8.2, tudo lá é JDK 11. Não lembro se o Fluig 2.0, né, o Voyager, já mudou essa versão de Java, mas até aqui a gente tem que usar o Java 11. A gente perde algumas coisas que o Java tem, mas vai funcionar normal. Então, isso daqui pronto, a gente pode, no terminal, executar o comando mvn. Rapidinho aqui para vocês, tá? Eu estou usando o MVN 3.9. Já tenho o Maven 4, porém eu não sei como que está a compatibilidade dele com os JDKs mais atuais. Então, cuidado aí. Recomendo usar o Maven 3.3 ainda. Então, MVN Clean Package. Eu estou compilando, mas também baixando todas as bibliotecas necessárias para rodar. No caso, não tinha nenhuma, por isso que foi rapidinho, já criou tudo. Agora, o que que eu preciso fazer? Padrão aqui do Java, uma aplicação web Java. Primeira coisa, a gente tem que criar uma classe que vai dizer para o Fluig, né, quem que é a aplicação principal. Vou criar um novo package. Então vamos criar aqui, ó, com.Bruno Gasparetto. O que que ele fez? Simplesmente criou a pasta com e o Bruno Gasparetto. O que que eu tenho que fazer aqui? Criar uma nova classe. Posso dar qualquer nome. Eu gosto de colocar app-config. O que que essa app-config vai fazer? Conceito bem básico da aplicação web. Ela tem que estender uma classe chamada application que está dentro dessa biblioteca de web services do Java. Estendi. E para que serve isso daqui? Basicamente, só para dizer que a minha widget é uma aplicação, para o Fluig poder rodar ela como aplicação, e aqui eu vou indicar qual que é o path da minha aplicação, ou seja, na URL, o que eu tenho que digitar para chegar nessa aplicação. Então, é esse application path que está dentro também da biblioteca de web service. E aqui eu vou dizer que para acessar a minha aplicação, ele vai ter que acessar /API. E é só isso que eu preciso ter nesse arquivo de configuração da aplicação. Com isso daqui, o que acontece? Lembra que lá no Visual Studio Code, aqui no Web App, Web Info, aqui eu tenho o JBoss, eu tenho esse context root que está dizendo onde que a minha widget está instalada. Então lá no Fluig eu vou pegar essa URL aqui, esse path, vou colar aqui em cima. Na hora que eu digitar /API, que é a informação que eu coloquei aqui no path da aplicação, ele vai saber que eu estou executando minha widget, né, minha aplicação, e vai carregar tudo que eu preciso para ser executado. Então, por enquanto é isso. O que eu preciso fazer agora nessa configuração aqui? Lembra que eu tenho o usuário de aplicação do Fluig? Vamos colocar as variáveis aqui, tá? Então, mesma coisa, eu vou criar aqui uma nova classe. Como que vai ser o nome dela? Que eu vou colocar appConstante, para dizer que eu vou armazenar as constantes aqui dentro. Aqui, o que eu preciso? Vamos criar aqui, ó, public final static para ficar na memória. Tudo vai ser string. Vou colocar tudo como A aqui por enquanto. Vão ser o domínio. Aí eu preciso de a chave e o segredo do consumer, token e segredo do token, certo? Domain URL ou URL domain para ficar mais certinho. Consumer key. Eu tenho o consumer secret. Eu tenho o token e o token secret. E agora a gente vai lá no Fluig pegar todas essas informações. Primeira coisa, vamos pegar o URL do domínio. Eu vou pegar até aqui. Por que eu estou precisando colocar essa URL aqui? Porque eu não estou usando nenhuma biblioteca, nenhuma dependência do Fluig para pegar automaticamente. Então, como eu estou numa aplicação, ela meio que vai funcionar como se fosse uma aplicação externa, só que rodando dentro do Fluig. Estou colocando aqui. No momento mais para frente que a gente for começar a usar as dependências do Fluig, principalmente aquela dependência que eu posso gerar o meu usuário aplicativo automaticamente, ele já me fornece a URL. Então, não preciso deixar constante. Eu vou deixar muito mais simples as coisas. Isso aqui é o que a gente precisa para fazer a autenticação no Fluig. Mas
Para eu poder fazer uma chamada no Fluig através dessa aplicação, eu preciso de algumas coisinhas. Então, a primeira coisinha que eu preciso é aqui no POM colocar uma nova dependência, que é para assinar. Do mesmo jeito que lá no Postman eu falei que a gente assinava a requisição com as credenciais OAuth na hora de enviar, aqui eu preciso fazer isso também. No Fluig, na verdade no Fluig não, né? Para Java, a gente tem essa biblioteca que faz isso para a gente. OAuth Sign Post. Tá? E ela tem essa daqui, na verdade. O Group ID seria mais ou menos que a... Vou colocar sempre aqui, para ele compilar. Toda vez que eu coloco alguma coisa aqui no POM, o Visual Studio, né, a extensão de Java, identifica e tenta baixar a biblioteca para já ficar acessível para mim. Então, isso daqui é para assinar a requisição. E aí tem um detalhezinho. Quase toda a documentação que vocês pegarem do Fluig, eles vão colocar só isso daí como requisito. Por quê? Se eu chegar aqui, nessa SDK Ring mesmo, ele fala, ó, pega lá a Sign Post e um exemplo. Na hora de fazer uma requisição, eles estão usando o HTTP, né, o URL Connection, do próprio Java. Tudo padrão. Faz a assinatura da conexão e segue a vida. O chato é exatamente isso. É chato. Essa biblioteca padrão do Java, eu tenho muito trabalho para fazer as coisas nela. Então, se eu chegar aqui nesse próprio exemplo que ele mostrou aqui para gente, olha o que eu preciso para fazer uma chamada no Java. Ele cria uma conexão, uma URL, cria a conexão, seta um monte de coisa, seta a propriedade, fala que vai ter input, fala que vai ter output, faz a assinatura, a string JSON, olha lá, cria um output string header, pegando o output string, é trabalhoso. Eu prefiro gastar uns megazinhos a mais e colocar outras duas dependências aqui, que é a dependência do Apache. Isso é uma coisa que é triste, porque essa biblioteca existe no Fluig. Nos datasets que eu crio dentro do Fluig, eu uso essa biblioteca para fazer chamadas externas. Mas parece que a widget ela roda num contexto um pouco diferente e eu sou obrigado a colocar essa biblioteca aqui. Mas somando tudo, dá tipo assim 1 mega. Então é pouca coisa. Vamos dar um salvar aqui para carregar de novo. Agora eu tenho tudo o que eu preciso para fazer a assinatura da requisição e fazer a requisição em si. Vamos começar fazendo o nosso controller. Então eu vou criar aqui um novo package, controller, para ficar bonitinho separado. E dentro do controller vamos criar uma nova classe. Vou colocar aqui colleague controller. Vamos fazer o nosso exemplo, buscar colleagues. Show. Vou até fechar o POM aqui, que eu não preciso mais do POM agora. Agora eu só preciso dentro das constantes, está tudo aqui. Vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu vou criar aqui um método. O que acontece? Todos os exemplos que nós vamos pegar do Fluig para fazer essas widgets assim, vocês vão ver eles usando essa classe aqui, ó, response do pacote de web service. Funciona. É um jeito mais fácil que tem, mas não é o melhor. Eu prefiro trabalhar com DTOs e outras coisas um pouquinho melhores, mas isso daí a gente vai ver quando for começar a fazer mais, mais restrições. Aqui no caso eu só quero mostrar como que funciona para vocês. Então minha função vai retornar um response, o nome do meu método vai ser colleagues, ele não vai receber nada, não vai executar nada. Aqui ele está reclamando ali de vermelhinho porque eu não retornei um response. Então return. Vamos colocar aqui um response. Ok, eu estou dizendo que deu tudo certo, deu um código 200, build. Só para não ficar me retornando errinho ali. E o que eu preciso indicar aqui agora? O Java tem conceito de anotações, né? Eu consigo inserir coisas em fonte. Primeira coisa que eu vou fazer, vou dizer que para acessar este controller, eles têm que acessar um path na URL. Então, path, também no pacote web service do Java, para acessar essa URL, essa classe, ele vai ter que digitar colleagues na URL. Aí ele vai acessar aqui. Do mesmo jeito, eu vou ter que fazer isso aqui. Então, aqui path, eu vou dizer que quando ele acessar all, ele vai trazer todos os colleagues. Legal. Mas além disso, eu tenho que indicar esse método, ele vai responder a qual método HTTP. No caso, eu quero que ele responda ao get. Então, beleza. Então, aqui eu estou dizendo que ele vai executar no path all quando for um get. E o que ele vai retornar?
O response é uma coisa meio que genérica. É importante que eu indique se é um JSON, se é um texto, o que, que eu estou produzindo de retorno. Então, no caso aqui, eu vou dizer que ele produz. Aqui eu tenho uma biblioteca chamada media type, que também está dentro do ws.application.json. Então, aqui eu tenho o básico. Eu acabei de criar um método que ele vai me retornar um JSON. Se eu fizer aqui, nessa string, isso daqui, ó, nome Bruno, isso aqui já vai me retornar uma coisinha lá. Então, vamos fazer um teste? Vou criar aqui, ó, no meu terminal, mvn clean package, gerou um arquivo, o arquivo está aqui, ó, simplehashexample.war. Vamos lá no Fluig, painel de controle, central de componentes, escolher arquivo. Já está aqui ele, ó. Enviar. Não deu erro, já é um bom sinal, certo? Ó, foi ativado. Deixa eu dar um F5 aqui. Realmente foi ativado. Legal. Vamos testar agora ele. Exemplo. /API /colleagues/all. Olha lá que bonitinho, já trouxe o meu JSON. Então, já está funcionando a API pública. O que a gente precisa agora? Fazer as consultas. Primeira coisa, como aqui eu quero listar todo mundo, ficar colocando /all é chato. Por padrão, se eu não indicar um path aqui, ele está reconhecendo que essa daqui é o método principal da classe. Então, ele vai ser executado caso eu só coloque o /colleagues. Então, se eu pegar isso daqui de novo, fizer o mvn clean package, enviar novamente. Vamos ver. Olha lá, já foi enviado. Se eu der um F5 aqui agora, ó, não achou, porque não existe mais esse caminho. Se eu digitar só até aqui, reconheceu. Então, primeira API pública, estamos prontos. Agora, finalmente, vamos consultar a API do Fluig aqui dentro. O que a gente precisa primeiramente? Fazer o consumer, né? Pegar aquelas autenticações que a gente tem e armazenar tudo na classe que vai assinar a requisição. Então, a gente tem a classe OAuth, consumer, que vem lá na biblioteca OAuth, o sign post, certo? Vou colocar aqui consumer como nome, recebe um new default OAuth consumer. E você viu aqui pelo auto-preenchimento que ele já está pedindo ali, ó, o consumer key e o consumer secret, que nós temos guardado naquela nossa biblioteca, né, na nossa classe de constantes. Então, app constante, ponto, consumer key, e aqui a gente vai usar o app constant, ponto, consumer secret. Fechou? Temos o nosso consumer carregado. Mas lembra que para ele eu tenho também um token e um secret token. Então a gente tem que setar para ele o token with secret. Tá? Então aqui também ele está pedindo dois argumentos. A gente tem que colocar o token e o secret token. Pronto. Temos o nosso consumer, que é quem vai assinar a requisição. Agora nós temos que realmente fazer a requisição. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou criar um client HTTP. No Java, é muito importante a gente sempre fechar o recurso que nós abrimos. Por isso, existe um conceito de try with resources no Java. Então, existem alguns recursos nele que implementam uma interface auto-closable, que quando identifica que ela terminou o try-catch ali, ele automaticamente vai fechar. Aqui eu vou criar a closeable HTTP client do Apache, vou dar o nome de client, e ela vai receber clients, também do Apache, .create default. No caso, é o único recurso que eu vou colocar aqui. Esse aqui, eu vou dar o nome de ignore, só para a gente saber o que está acontecendo aqui. Eu não vou executar, fazer cat, fazer nada. Mas, neste caso, quando der um erro, uma exceção que eu não consegui capturar em nenhum outro lugar, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return response.servererror.build. Então, lá para mim, a API vai retornar um erro 500 dizendo que deu um erro no servidor. Não vou informar o que é, também não é, essa aula não é para isso agora. Então, o que temos que fazer aqui agora? A gente tem que criar o URL, que é o URL do dataset. Quem que é?
é o app constant.domain, URL, né? URL domain. Eu vou concatenar ela com a URL do que a gente chama lá do dataset. Deixa eu copiar aqui do Postman. Então, basicamente, eu só estou pegando a colleague, chamando tudo que tem lá. Com isso daqui, eu vou criar uma requisição HTTP. Então, var request recebe new HTTP get. Importante. Vocês perceberam que aqui eu usei var, aqui também. Isso é do Java. Ele já permite fazer isso. Eu não preciso mais ficar colocando o nome na frente. Porém, em várias situações é importante. Aqui, como eu estou fazendo um new e já tenho o nome do HTTP GET aqui, pô, na hora que eu bato o olho, eu sei que isso aqui é um tipo HTTP. Não preciso perder tempo escrevendo HTTP dos dois lados. Aqui também, eu bati o olho, pô, eu sei que eu estou concatenando com uma string, já está aqui. Eu não preciso colocar string aqui. Mas esse HTTP GET, eu posso passar a URL aqui dentro para ele. Então ele já cria para cá. Melhor ainda, para que perder tempo criando a variável ali, só posso colocar tudo junto aqui já, né? Fechou. Criamos uma requisição. Agora a gente precisa assinar essa requisição. Então a gente tem o nosso consumer.sign. Eu vou assinar um HTTP request. Aqui é um detalhezinho. Toda a documentação que você achar, você vai ver eles passando a URL connection aqui dentro, porque ela aceita por padrão a conexão padrão do Java. Mas nós estamos usando a biblioteca Apache. Então, aqui dentro, eu tenho que instanciar um adaptador, HTTP Request Adapter. E aí sim eu posso passar o HTTP GET aqui como request. Com isso, eu já fiz o principal. Eu criei uma requisição do tipo HTTP GET, assinei essa requisição com as credenciais OAuth, agora eu só preciso executar. Aqui eu vou pegar um HTTP response do Apache recebe o meu client.execute passando a requisição. Então, por que eu coloquei HTTP response aqui? Porque olhando o código aqui, eu não sei te falar o que ele retorna. Eu teria que parar aqui, colocar o mousezinho em cima para saber que ele retorna um HTTP response. Por isso que eu já coloco aqui o nome certinho. Vamos analisar se deu tudo certo. Então, se response.get status, eu vou pegar a linha do status, mas aqui eu vou facilitar a minha vida. Eu só quero saber se o status code for diferente de 200. Ou seja, ele não retornou alguma coisa que deveria ter retornado, né? Deu erro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um return status. Aí aqui, ó, eu posso passar o número, né, o status code e a razão. Aqui eu vou retornar, então. E aqui eu vou pegar a frase. E aí sempre tem que dar o build. Então, retornou qualquer coisa que não seja 200, eu vou retornar para o navegador isso daqui. E agora, eu não vou fazer muito tratamento. Vamos fazer assim, o que o dataset colleague retornou, eu vou retornar para o navegador. Então, return response ponto. Deu tudo certo, né? Então, é um ok ponto build. Aqui dentro desse ok é onde eu vou colocar a entidade, o que eu vou retornar. No caso, eu quero pegar o que veio daqui e converter para string e retornar como string aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma classe da biblioteca do Apache, que é a entity utils. Ela tem uma função chamada toString, que recebe uma entidade HTTP. E o que é essa entidade HTTP? É o que veio no response.getEntity. Então, isso daqui vai retornar, vai converter a entity numa string, e eu vou retornar isso para o navegador que chamou. Dei um salvar aqui, acho que está tudo certo, vamos arriscar, vou fazer o mvn package para compilar, vamos pegar e enviar aqui na central de componente. Já recebi um e-mail aqui, ó, dizendo que já foi feito o deploy. Se eu der um atualizar, já está aqui, ok. Se eu der um F5 aqui, opa, olha lá, retornou. Que bonitão.
já temos a nossa consulta inteirinha aqui. Fácil, né? Vamos dar uma melhorada agora? Vamos fazer aqui uma nova consulta, um novo método, para dizer que eu quero passar um login e ele me retornar só um usuário daquele login? Coisa rápida. Então aqui, da mesma forma, eu vou criar um public response. No caso, eu vou colocar o nome como colleague by login, para não ficar me retornando esse erro chato aí, response.ok.build. Só porque eu não gosto de ficar com esses vermelhinho chato dizendo que está errado. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu vou dizer que eu também vou fazer por get. Eu quero passar o login pela URL. Eu quero chegar aqui, ó, colleagues, colocar barra, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Exemplo REST API. É o login. Opa, é o login, né? É, o login é tudo minúsculo. Então eu quero chegar e colocar aqui, ó. E ele vai me retornar só o JSON desse usuário. Então por isso eu quero fazer um get. Mas aí o que acontece? Já vamos colocar aqui que ele produz, né, o mediatype.application.json. Então já temos o básico aqui. O que acontece? Eu preciso receber o login, né? E eu falei que eu quero receber o login na URL. Então eu vou no path dizer que eu vou acessar /login entre chaves. Isso daqui eu estou dizendo para a minha aplicação que é uma variável que tem que ser inserida aqui dentro, na chamada do meu método. Eu ainda posso ser mais criterioso, colocar aqui 2 pontos e colocar uma expressão regular de como que tem que ser esse login. Então, no caso, eu vou criar uma expressão dizendo que pode ser letras de A a Z, ou de A maiúsculo a Z maiúsculo, pode ter números de 0 a 9, pode ter underline, pode ter ponto e pode ter hífen uma ou mais vezes. Então, se eu colocar alguma coisa que não esteja dentro dessa lista, ele não vai aceitar, não vai reconhecer como um caminho válido. Ele vai ser inserido aqui no colleague by login como um parâmetro. Então, vai ser um parâmetro do tipo string e o nome eu vou dar de login. Mas só fazer isso daqui não é o suficiente. Eu tenho que falar para o Java inserir, né, injetar o que veio do path aqui nessa variável. Então, aqui eu tenho que usar uma anotação chamada path param. Cuidado, não é do WebSocket, é do Java WS. E aqui eu falo qual que é o nome da variável que eu estou puxando lá do path. Então pronto, com isso daqui, agora na hora que eu digitar barra, um nome qualquer, um login, ele vai identificar que é esse método que vai ser chamado, vai pegar essas informações e vai jogar aqui no login. Vou fazer um Ctrl+C disso tudo aqui. Vamos facilitar a vida. Ok. Quais são as diferenças que eu tenho daqui para lá? Simplesmente nessa URL, eu tenho que informar a constraint, certo? Eu tenho aqui o constraint field, é o login, o constraint initial value vai ser a minha variável login e o constraint type é must. Montei a nossa URL. Aqui eu não preciso mais desse return porque eu já tenho o server aqui, tá tudo ok. Vamos lá. Então, criei um novo get. Mesma coisinha, ó. Assinei, executei, perguntei se é diferente de 200, dei o erro. O que vai mudar é daqui para frente. Por quê? Eu não quero mais retornar um array, né? Aquele monte de coisa. Eu quero retornar o objeto específico. Para isso, o que eu vou fazer? Vou usar a classe mais básica de básica que tem nesse próprio pacote Java X do Java, tá? Que é o JSON Reader. Então, com ele eu vou criar um reader, que é um JSON.createReader. No caso, eu vou usar um reader mesmo. Quem que vai ser esse reader? Eu vou pegar aqui um novo string reader e vou passar para ele uma string. Quem que é string? Do mesmo jeito que eu usei ali embaixo, esse entity utils,
eu vou tirar daqui e vou jogar aqui. Então, eu peguei o resultado que veio da requisição, transformei numa string, joguei num header para criar um header JSON. Ótimo. E agora o que eu vou fazer? O retorno padrão desse colleague dataset é um objeto. Né? Então, se a gente vir aqui, ó, ele é um objeto que tem a propriedade columns e a propriedade values, ambos sendo um array. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um JSON object, vou dizer que é o dataset, tá? É o retorno do dataset. Vou pegar o header e vou ler o objeto. Então, ele leu o JSON como um objeto. Depois que eu já fiz essa primeira leitura, eu já carreguei todo o JSON na memória. Então, eu posso pegar o header e fechar ele para já economizar a memória, né? Já joga ele fora. Eu tenho a propriedade values, que é um array. Então, vamos criar um JSON array. Vou dizer que são os values. Ele vai pegar o dataset e vai ler como um JSON array. E aqui eu tenho que falar qual que é a propriedade. Então, a propriedade values. Ó, legal. Então, aqui já pegamos o array inteiro e salvamos aqui. Tá vazio? Você já não achou ninguém? Então, vamos lá. Se values.isEmpty é porque está vazio. Então, o que eu vou retornar? Um response.notFound ou noContent. Aí vocês decidem, tá? No caso, noContent, normalmente é para quando você cria alguma coisa e essa coisa não retorna nenhum valor para você. No caso, eu estou procurando um usuário e não retornou nada. Então, na minha opinião, o que eu tenho que retornar aqui é not found, certo? Então, aqui eu só vou dar um... Não é media type, response.status. Não, é status com S maiúsculo. Ali, status.notfound.build. Nunca esqueça desse ponto build, né? Se está vazio, joga o status not found. Mas existe. Ótimo. Então, se existe, a gente vai retornar ele. Como que a gente vai retornar? Eu vou pegar o values.get, vou retornar o primeiro elemento do array. Isso daqui eu vou usar um toString, então ele vai pegar esse JSON e vai converter em texto. E é isso, já temos tudo funcionando. Vamos fazer o nosso clean package para buildar. Vamos upar para o painel de controle, né, central de componentes. Já recebi o e-mail que deu tudo certo. Se eu carregar aqui, já está aqui. Se eu clicar Enter aqui, opa, olha lá, já temos o objeto certinho. Então, com isso, vocês já aprenderam como que eu faço o básico para criar a autenticação OAuth, né? A assinatura OAuth, assinar a requisição e chamar o dataset, inclusive aqui recebendo parâmetros. Além disso, eu posso, ao invés de só receber parâmetros aqui, eu posso receber um JSON como parâmetro e pegar esse JSON e mandar para o Fluig. Então tem muitas possibilidades. E no caso eu só quis mostrar o básico para vocês. O certo aqui seria eu criar um método para fazer essa parte de assinatura por fora, porque não é para a gente ficar repetindo o tempo todo. Outra coisa, aqui eu só estou retornando o que a pessoa pediu, eu já estou retornando, mas aí a gente cai naquela questão da segurança. Mas esse primeiro exemplo aqui era só para isso mesmo, mostrar como que a gente faz a chamada. E só para mostrar rapidinho, aqui no Postman, tá? Vou tentar chamar a URL, passando a autenticação OAuth, ele me retornou, tá aqui. Agora, se eu desabilitar o AUF, vou até deletar os cookies, ó, todos eles, vou executar, também me retornou. Então, eu não estou exigindo autenticação, porque na hora de consultar o dataset, eu estou usando aquela autenticação do usuário de serviço que a gente criou. O vídeo ficou comprido e eu pensei que o básico ia ser rapidinho, né? Mas tá tudo bem.
É assim mesmo a vida, a gente acha que vai ser fácil, no final fica enrolado aí com um monte de coisa. Cuidado, tá? Eu ensinei o básico para vocês de como que a gente faz a autenticação off no back-end dentro da Widget para poder consumir APIs do Fluig, mas ainda tem toda a questão da segurança, não vão pegar isso daí e colocar de qualquer jeito lá, falar minha credencial não tá sendo distribuída, mas a pessoa está vendo os seus dados. Então tenha bastante cuidado com como vocês vão usar isso, use com datasets bem específicos, faz igual eu fiz ali, não deixa uma coisa muito genérica que a pessoa vai digitar qualquer dataset e usar, não. Você vai criar APIs específicas para cada dataset que você quer disponibilizar, tenha regras. Num futuro, faça algum log, alguma coisa do que o pessoal está fazendo. Eu nem ensinei como inserir log aqui ainda, para fazer os log.info, log.debug, mas aí depois a gente pode conversar de mostrar, tá bom? É isso. Até a próxima. Eu espero que não demore muito para sair o próximo vídeo mostrando um pouquinho mais de widgets para vocês. Valeu!